Hoje também a gente esteve com o Bruno na sexta-feira e que bom, o Bruno voltou bem rapidinho e agora aqui no estúdio comigo. Bom dia. Bom dia, Nath. É um prazer estar aqui com você. Ô Bruno, essa história da Michelle vai longe ainda, né? Não sei se o PL já gostaria de ter resolvido essa situação toda, mas nitidamente não resolveu. A ex-primeira-dama estava passando mal, foi internada, teve uma questão de saúde, mas mesmo assim é muito simbólico, né? No próprio lançamento da candidatura dela, ela não aparece. Mandou uma carta dessa vez, que já é um método ali bastante utilizado entre eles, já que o ex-presidente Jair Bolsonaro se comunicou algumas vezes desde que preso, através de carta também. E na convenção que lançou o enteado dela para a cabeça de chapa do bolsonarismo, que foi a Convenção Nacional do PL com o Flávio Bolsonaro sendo lançado, ela também não foi, mas aí daquela vez ela mandou até um recurso um pouco mais interessante, talvez, para as pessoas, porque conseguiram ver a Michelle, porque foi um vídeo, né? É impressionante, né? E essa questão do voto da mulher, né? Ela dominou basicamente todo o discurso, boa parte do discurso lulista. O Flávio, a todo momento, depois desse enfrentamento com a Michelle, quando tem oportunidade, ele fala sobre o voto feminino. E ontem uma coisa interessantíssima, né? Porque aqui no Distrito Federal você tem uma chapa com 3 mulheres. Né? É uma chapa da direita, olhando com 3 mulheres, a Celina Leão, a Bia Kicis e a Michelle Bolsonaro. Então, nesse sentido, parece que a argumentação, todas as movimentações, a forma de se apresentar para o público é para tentar mostrar que não há problema com essa faixa do eleitorado. Que não é uma verdade, né? Porque a gente vê desde 2018, desde quando começou o movimento do bolsonarismo, aonde sempre o bolsonarismo teve dificuldade em se relacionar justamente no eleitorado feminino, principalmente o eleitorado feminino mais pobre, que é onde se tem essa maior dificuldade. Com a Michelle e até alguns acenos ao público evangélico e às mulheres evangélicas, que são a maioria na sociedade, né? Quando a gente faz uma divisão, tem até um dado do Datafolha muito interessante, que hoje as mulheres são muito, dentro do público evangélico, 69% do público é feminino. Então, a presença da Michelle, ela falando também com esse público, ajuda justamente a tentar romper essa barreira de distanciamento que tem do público feminino com o bolsonarismo, né? Então, acho que nesse sentido foi, mesmo ela não estando presente, a confirmação dela nessa chapa, a carta e tudo mais, mostra que parece que as coisas se resolveram entre eles de alguma maneira e ela vai para uma missão que vai ser importante nesse simbolismo de falar com as mulheres e principalmente essas mulheres evangélicas. Eu imagino que o eleitorado está ansioso para ver a Michelle discursando, né? Falta isso ainda, ela no contato com as pessoas ainda, porque já aconteceram eventos muito importantes do PL, né? O lançamento da candidatura do Flávio, agora é esse aqui. E é muito curioso também porque o DF é um local, né? Um distrito, enfim, é uma unidade federativa que quase nunca chama tanto a atenção no mapa das eleições. Mas em 2026, o DF é muito importante aí para o Flávio, por causa também dessas figuras femininas, gente grande, gente importante para o partido. E também mais, né? No DF, a Celina Leão vem aí com uma dificuldade muito grande de se desvencilhar de todas as questões envolvendo Daniel Worcaro, não exatamente ela, mas o Ibanez Rocha, ela era vice do ex-governador do Distrito Federal. Então tem ali algumas dificuldades que certamente vão aparecer durante a campanha da Celina Leão, mas que tem todo o apoio do Flávio Bolsonaro já declarado e ontem oficializado, né? A própria presença também da Damares, né, que estava num certo enfrentamento com o bolsonarismo também. A presença dela ontem na convenção também ajuda nessa relação, é senadora aqui pelo Distrito Federal. Então, toda essa composição feminina aqui ajuda nessa quebra de barreiras, né? E a Celina Leão tem se destacado nas pesquisas de opinião, né? Todas que têm saído, as mais recentes, liderando a corrida. Tem algum favoritismo nesse projeto, até porque
apesar dos problemas envolvendo o Ibanez Rocha, a gestão, quando você mede, né, as pesquisas mostram a medição da gestão Ibanez Rocha é uma gestão bem avaliada, né, no frigir dos ovos. E a Celina vira a receptora desse governo e agora, como comandante desse governo, pode se beneficiar nessa disputa. E tem uma sorte também que o seu principal adversário dentro da mesma raia política é o ex-governador José Roberto Arruda, que teve vários problemas também na justiça, né? Ficou impedido, inclusive, de ser candidato por muito tempo. E agora está vindo aí nesse enfrentamento. Então, a pauta corrupção, que é um problema que poderia recair sobre a candidatura da Celina Leão, se divide um pouco por conta da presença também do Arruda na corrida, né? O Arruda que estava na Convenção Nacional do PSD no domingo retrasado, lançamento do Ronaldo Caiado e do Gilberto Kassab, a chapa puro sangue do PSD, e teve toda uma presença ali. Caiado reforçou muito o quanto a ajuda do amigo era importante para a candidatura e chamou a atenção. A gente até destacou aqui também, lá no plantão desse final de semana, que ele falou muito sobre o combate à corrupção. E a gente também, né, Bruno, na sexta-feira eu te perguntei isso, sobre o quanto é difícil para o Caiado, para o Romeu Zema, que tem conteúdos muito parecidos com o discurso, com as pautas do Flávio Bolsonaro, se distanciarem, falarem parecido, mas conseguirem mesmo assim se distanciarem. Já tem um entendimento de que é melhor se distanciar justamente para tentar pegar votos do Flávio Bolsonaro, né? É interessante porque pesquisa após pesquisa, uma coisa que a gente tem que, eu acho que a coisa mais importante, como o próprio presidente Lula disse, ainda não começou, né? A gente vai começar uma campanha eleitoral, mas o diagnóstico que se tem, Nath, é de que a sociedade, a maioria da sociedade, está insatisfeita com os rumos do país. Esse é um ponto dado, né? Portanto, é um momento oportuno para a oposição brasileira. O Lula nunca foi para uma eleição com a dificuldade que ele tem neste exato momento. Em todas as outras candidaturas dele, desde que ele se tornou presidente da República, o cenário era um cenário mais positivo para ele, né? Era um cenário de que as pessoas estavam, primeiro, lá em 2006, quando ele era candidato à reeleição, tinha uma aprovação muito grande. Depois, mesmo em 2010, quando ele lança a Dilma, né, que era uma desconhecida da sociedade brasileira, a aprovação lá em cima e tudo mais. E quando ele retorna candidato num momento em que a maioria da população estava desaprovando a gestão do Jair Bolsonaro. Dessa vez, a discussão é sobre a sua própria gestão. E nesse momento que você tem um cenário da população insatisfeita, a oposição ganha forma, a oposição ganha força. O problema todo é quem representa essa oposição. E daí, quando você olha o Flávio Bolsonaro, vem toda aquela a rejeição que se acumulou do bolsonarismo durante o período dos 4 anos que o Jair Bolsonaro foi presidente da República. Então, nessa circunstância, o Lula tem alguma chance de vencer as eleições. Mas quando você pega um outro candidato de oposição que não tem o estigma do bolsonarismo, você percebe que existe uma possibilidade maior de vitória, até porque o que você estava explicando, ainda são muito desconhecidos, boa parte deles, da população brasileira. Então, a tendência é que quanto mais forem se tornando conhecidos, mais chance que eles tenham de vencer o Lula no segundo turno. O problema todo é como chegar nesse segundo turno. E daí vem esses posicionamentos. O Flávio Bolsonaro já tem um sobrenome conhecido, já representa alguma coisa. Os outros estão precisando significar algo nesse processo. Então, se o Caiado e o Zema ficam no guarda-chuva do bolsonarismo, eles vão ter muita dificuldade em se destacar. Por isso que começaram alguns movimentos tentando mostrar o Caiado muito no discurso da experiência, né? Falando, olha, para ser presidente da República você precisa ter experiência, você precisa ter serviço prestado. Ele indo para isso. O Zema, num discurso de tentativa até de fazer um embate direto com o Supremo Tribunal Federal, se mostrar um pouco fora da política, o empresário, o gestor e etc.
E o terceiro, que é o que tem feito talvez o discurso mais afirmativo e mais separado desses todos, que é o Renan Santos, com um discurso meio antissistema e anti-tudo, né? Ele foi até extremamente agressivo na forma como falou sobre o presidente Lula e sobre o Flávio Bolsonaro, numa ideia parecida com o que alguns desses líderes dessa chamada pós-direita aí no mundo têm feito, de uma coisa de embate pessoal mesmo, né? Ele chama o Flávio Bolsonaro, ele chamou de mongoloide, chamou o presidente Lula de senil, de bêbado, né? Adjetivos muito, muito duros, né? Para quem vai para uma disputa para a presidência da República, que normalmente você espera um pouco mais de moderação dos candidatos, mas ele já foi para uma coisa de um embate direto, justamente nessa coisa disruptiva, de mostrar que, olha, eu com essa turma aí eu não quero nem conversa, né? Então, nesse sentido, a gente tem que acompanhar como que cada um vai se comportar agora, quando começa o jogo para valer, né? A gente vai falar justamente de Renan Santos, está aparecendo aí na tela, um desses momentos em que ele conversou com a imprensa, tinha uma expectativa